Olha, quem já passou por uma crise de ansiedade sabe o quanto é assustador, né? Parece que o mundo vai acabar. Mas a boa notícia é que existem sim estratégias que funcionam para a gente sair desse ciclo. Hoje a gente vai detalhar 4 passos bem práticos, baseados em como o nosso cérebro funciona, para desarmar essa sensação. Vamos nessa? E vamos começar pelo óbvio que precisa ser dito. A pior coisa que alguém pode ouvir numa hora dessas é se acalma. Sabe por quê? Porque isso só faz o cérebro pensar: nossa, a situação é tão grave que eu preciso me acalmar. E aí a ansiedade cresce. A experiência é real, é física e precisa de estratégias de verdade. O que acontece no corpo durante uma crise não é uma falha de caráter, é um evento biológico. Pensa assim: tem uma parte do cérebro, a amígdala, que é tipo o nosso alarme de incêndio. Às vezes, esse alarme dispara por engano. E quando isso acontece, ele joga uma enxurrada de adrenalina no corpo, causando todos aqueles sintomas super intensos. Não é imaginação, é pura fisiologia. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. Primeiro, a gente vai entender melhor esse tal de alarme falso. Depois, vamos passar pelas 4 estratégias. A primeira é reconhecer que isso é inofensivo. A segunda, neutralizar a adrenalina. A terceira, colocar a ansiedade no banco do passageiro. E por último, usar uma declaração de coragem. Bora lá! Bom, vamos mergulhar um pouco mais nesse alarme falso. O que exatamente essa descarga de adrenalina faz no corpo? É ela, e somente ela, a responsável por todas aquelas sensações que dão tanto medo. Mas no fundo, é só o corpo reagindo a um perigo que não existe de verdade. E o ponto-chave é que esses sintomas são super previsíveis. Coração batendo a mil, falta de ar, formigamento, tontura, tudo isso é só a adrenalina fazendo o trabalho dela. A partir do momento em que se reconhece esses sinais como parte de um alarme falso, já se dá o primeiro passo para retomar o controle. E isso nos leva direto para a primeira estratégia, que é totalmente mental. É como se fosse o primeiro sinal de tá tudo bem que a gente pode mandar de volta para o cérebro para começar a desativar essa bomba. Sabe o que é curioso? Quando a gente tenta lutar contra a ansiedade, o nosso cérebro entende isso como uma confirmação de que o perigo é real. Então, em vez de brigar, a ideia é repetir a frase: isto é inofensivo. Mesmo que a sensação seja horrível, é preciso lembrar que ela é desagradável, mas não é perigosa. Beleza, depois de dar esse comando para a mente, a gente passa a cuidar do corpo. A segunda estratégia foca em ações físicas, bem diretas, que ajudam a neutralizar os efeitos daquela adrenalina que já está circulando pelo nosso sistema. Aqui a gente tem 2 ferramentas muito poderosas: a respiração 4-2-4 e o olhar periférico. As duas fazem a mesma coisa. Ativam o sistema parasimpático, que é basicamente o freio de mão do corpo, o antídoto natural para a adrenalina. Vamos dar uma olhada rápida na respiração. O primeiro passo é bem simples. Puxe o ar pelo nariz, contando mentalmente, bem devagar, até 4. Tenta sentir o pulmão enchendo. Agora, uma pequena pausa. Segura o ar por só 2 segundinhos. Essa pausa é super importante, ela ajuda a regular os gases no sangue e acalmar o sistema. E então, solte o ar lentamente pela boca, contando até 4 de novo. É a expiração longa que realmente ativa o relaxamento. Repetir isso algumas vezes já muda o cenário completamente. Agora a gente vai para a terceira estratégia, que é uma metáfora que, olha, pode mudar tudo. É sobre decidir quem está no comando das nossas ações. Pensa assim: a ansiedade pode estar dentro do carro, gritando, reclamando no banco do passageiro. Mas isso não quer dizer que ela precise estar no volante. A pessoa no controle é quem dirige. Mesmo com todo o barulho da ansiedade, as ações são guiadas pelos próprios valores, não pelo pânico. Obedecer à ansiedade só dá mais poder a ela. E, por fim, a nossa quarta estratégia é sobre preparação. É ter uma carta na manga para combater aquela mentira que a ansiedade adora contar, a de que a gente é fraco e não consegue lidar com a situação. Uma declaração como essa, preparada antes, funciona como uma âncora. Ela nos lembra que sentir medo não é sinal de fraqueza. A força de verdade, a coragem, está na escolha que a gente faz apesar do medo. É um jeito de lembrar a si mesmo do próprio poder. E o pulo do gato é ter essa declaração num lugar fácil de achar. Pode ser nas notas do celular, num lembrete ou até num pedacinho de papel na carteira. Na hora que os pensamentos estão a mil, ter algo concreto para ler pode fazer toda a diferença do mundo. Então vamos recapitular esse kit de ferramentas que a gente acabou de montar aqui. São 4 passos que, com a prática, começam a treinar de novo a resposta do cérebro à ansiedade. O resumo da ópera é este. Primeiro,
Lembre-se que é inofensivo. Segundo, neutralize a adrenalina com a respiração ou o olhar. Terceiro, mantenha a direção das suas ações deixando a ansiedade só como passageira. E quarto, use uma declaração de coragem para se lembrar da própria força. E para a gente terminar, fica essa reflexão. A questão não é nunca mais sentir ansiedade, mas sim aprender a seguir em frente apesar dela. Talvez o primeiro passo seja só isso, parar um minuto e anotar uma declaração de coragem. Qual seria o seu primeiro passo?